Bora aí, talvez pro vídeo mais difícil da história desse canal. Vamos falar sobre Charlotte Sophia, que é aí uma biografia romanceada falando dessa mulher de descendência africana e que ocupou o trono inglês por 57 anos. Bem, e aí que eu vou começar a minha conversa com vocês, né? Nós estamos falando de Charlotte Sophia, uma rainha que ficou no trono por 57 anos. É muito tempo, gente. E além de ser um reinado aí muito longo, foi um reinado de um período histórico que teve muitas coisas acontecendo, muitas particularidades. Então nós estamos falando de um período onde teremos muitas crises com a colônia, né, na América. A gente sabe que os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, então muitas crises. Temos o período de independência, né, para os Estados Unidos da América. Temos uma efervescente discussão abolicionista acontecendo ali na Inglaterra também. Temos um rei louco, né, tratado como louco. O marido dela, o George III, era tratado como louco. Então tudo isso e muitas outras coisas aconteceram durante o reinado dessa mulher, né, tão importante para a história da Inglaterra, mas que pouquíssimo falada, né, pouquíssimo vista. Inclusive, o nome dela entrou aí em voga depois da rainha Charlotte aí da série Os Bridgertons, né? Até então, acho que ninguém falava dela. E foi aí que eu vi o lançamento da HarperCollins aqui no Brasil, trazendo essa biografia romanceada. E esse romance de 456 páginas, que tem a proposta de falar sobre todos esses temas e muitos outros, que a autora, a Tina Andrews, eu acho que eu não mencionei o nome da autora aqui, a Tina Andrews, ela tentou falar nesse livro, mas que, na minha opinião, não funcionou. Na minha opinião, claro que é a minha opinião, né, que sou eu que estou gravando o vídeo, mas esse livro aqui, ele pode ser um bom romance de entrada para quem não tem o hábito de ler romances históricos, ficção histórica. Talvez seja um bom romance de entrada, talvez a pessoa não leia com tanta criticidade assim. Mas eu achei que foi uma pretensão assim, muito grande da autora falar de todos os assuntos que atravessaram a vida dessa rainha, sabe? Então o que acontece? Ela encheu o livro de informação, de muitas informações, de muitas coisas interessantes que aconteceram na vida dela, mas ela não conseguiu dar profundidade a nenhum dos temas. Então aqui no capa ela coloca o reinado, a loucura, o segredo. Então, o reinado de 57 anos, né, como ela governou ali, porque em muitos momentos ela precisou tomar decisões, enquanto o marido dela, que está aqui representado como a loucura, esteve afastado, porque ele entrava em crises, assim, que ele precisava ser isolado mesmo, nem ela tinha acesso a ele. E o segredo, que justamente vai falar dessa descendência africana que ela vem a descobrir com o passar dos anos, né? Ela vem entendendo características físicas dela que ela não entendia porque era tão diferente. Então, aqui nesse livro, a autora tenta colocar essa sede de autoconhecimento da Charlotte, né? Se entender enquanto uma mulher ali de descendência africana, né? Todas as decisões políticas que ela gostaria de tomar. Então aqui ela fala muito das questões abolicionistas e o seu relacionamento dela com o George, enquanto homem que não tinha ali uma estabilidade emocional duradoura. Ele sempre estava entrando em crise. Então logo nos primeiros meses ou no primeiro ano de casamento, ele tem uma crise dessa e já coloca ela ali à frente de decisões políticas, né? E dentro, claro, de toda aquela rede de conselheiros e tudo mais.
Então, o que não funcionou para mim foi isso. Foi essa quantidade de informação sem nenhuma profundidade, sabe? Tem a informação ali, mas você não consegue entender se aquilo é verdade, se aquilo é ficcional, né? Se aquilo ali foi uma escolha da autora para complementar ali a história, né? E eu achei que ficou muito assunto para poucas páginas, tendo em vista de que ela começa o livro aqui na infância da Charlotte. Então ela não começa com a Charlotte já coroada ou já na Inglaterra, nada disso. Ela começa na infância da Charlotte, né? E aí ela vai percorrer a infância, a juventude e o reinado. Então são muitos anos dentro de 456 páginas. Eu não sou autora, não sou escritora, não sou revisora, mas sou uma leitora, né, muito fã de romances históricos. E a meu ver, aqui tem tanta história interessante, tanta história boa, que daria uma trilogia fácil, sabe? Ou então, assim, um mega calhamaço fácil. Ou então que seria necessário um recorte de um período de tempo ou de um assunto específico para se falar da vida dessa mulher, para ganhar profundidade nesse assunto, e nos outros você ir pincelando, porque assim, é um resgate histórico fenomenal. Nós estamos falando de uma mulher de descendência africana que ocupou o trono da Inglaterra por muitos anos, né? E aqui nós temos também uma autora negra, então assim, a gente está falando de coisas muito sérias, muito fortes, e que muito necessárias, e que uma pena, no meu ponto de vista, que foi desenvolvida dessa forma, porque poderia ter sido desenvolvido brilhantemente, assim, com mais profundidade. Sim, eu fico triste de vir aqui fazer essa avaliação com vocês, mas eu prezo pela opinião sincera sempre, né? Então eu não tenho voz de especialista, eu tenho voz de leitora mesmo, e eu sinto que foram muitos temas importantíssimos, um resgate histórico importantíssimo, mas que foi tratado com pressa, sabe? E como esse livro aqui foi nossa leitura coletiva, né, dos apoiadores do Catarse, entre os apoiadores do Catarse, do mês de outubro, e eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu leio o primeiro capítulo dessa obra, eu me senti na obrigação de vir aqui e gravar essa minha resenha, essa minha percepção, né, na experiência da leitura desse romance. Aí o que eu quero dizer para vocês é que vocês não devem ler esse livro, ou que não vale a pena adquirir e ler esse livro, longe disso. Eu acho que todo mundo tem que ler e tirar suas próprias conclusões, porque o resgate histórico foi feito. O resgate dessa personagem histórica está aqui, só que ele poderia ter sido melhor executado. Então, nós temos aqui em 457 páginas uma vida de uma mulher que morreu, acho que, salvo engano, aos 73 anos de idade, né? Porque a autora fala que desde a infância dela, acho que ela tem 6, 7 anos, quando começa o livro, e ela sobrecarrega o livro de muitos temas interessantíssimos, mas não consegue dar profundidade, visto a quantidade de páginas que o livro termina, né, e que dá para desenvolver muitas coisas, mas é uma leitura super válida se você quer, né, saber um pouco da história dessa mulher e, quem sabe, complementar aí com algumas pesquisas sobre o tema, né? Eu acho que ela correu em muitos aspectos, em muitas passagens aqui pesadas, inclusive tem uma cena aqui de estupro, tem umas 3 cenas de estupro que eu acho que foram fracas, assim, não foram bem desenvolvidas, não foram bem concluídas, sabe? Ficou uma coisa muito solta, sem que nem pra quê. Achei que ela falhou muito nessas cenas,
mas que vale a pesquisa, né, pós-leitura ou durante a leitura. Quero mencionar aqui uma passagem, eu não vou dar spoiler, não vou citar nomes, mas que é curiosíssima, que temos aqui a história, talvez, do primeiro travesti, né, da história, porque é um homem que se veste de mulher para agir, né, como espião. E é super interessante. E, assim, eu achei que, por exemplo, era um dos temas mais interessantes do livro e que poderia ter tido mais profundidade. E eu só fui saber de coisas quando eu parei a leitura e fui fazer pesquisa, né? E aí a gente conversando no grupo e tal, a gente trocou bastante informação, mas é curiosíssimo. Então tem muitas coisas interessantes, né? Afinal de contas, são 57 anos de reinado que acontecem no reinado dessa mulher, mas que tudo acontece de uma forma tão apressada, tão corrida, que eu sinto que o leitor não compreende que se passaram tantos anos, sabe? Faltou aí uma dinâmica melhor, não sei, para marcar o tempo na passagem da leitura. Eu espero que eu não tenha desestimulado vocês a lerem esse livro. Eu espero de coração que eu não tenha soado ofensiva, né, na minha avaliação, porque não é essa a minha intenção de forma nenhuma, né? Já falei, é um resgate histórico importantíssimo e eu acho que tá feito, só que poderia ser melhor executado. Tá certo, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui um like. Aproveita para compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vocês sabem que gostam aí de romances históricos, né? Pessoas que já leram esse livro, vamos lá, vamos conversar aqui nos comentários, vamos trocar informações, tá bom? Um cheiro e até a próxima!